E os judeus do Evangelho seguem com a sua caricatura de Deus. Um Deus que é produto das suas ideias. Um Deus manipulado por eles, logo um Deus que não existe. Um Deus que não pode intervir na história. Totalmente diferente daquele Deus que nos narra a primeira leitura de hoje. Retirada do livro do profeta Daniel, que faz com que aqueles 3 jovens hebreus não tenham medo sequer daquela fornalha ardente. Não tenham medo daquele rei tirano. Não tenham medo daquele que pode lhes tirar a vida corporal. Que faz com que eles enfrentem todos os perigos cheios de confiança, porque este Deus é um Deus vivo. Não Deus que eles fabricaram, não aquela estátua fabricada pelo rei Nabucodonosor que não pode nada, que eles se negam a adorar, mas um Deus vivo que se revelou na história. E esse é o grande ganho, o grande benefício de conhecer a história da salvação. Nós somos libertos desses deuses que nós fabricamos, que nós criamos, e nos encontramos com o único e verdadeiro Deus que nos criou. Olha só como é diferente. Foi Ele que nos criou, Ele que me fez. É Ele que é o soberano, é Ele que se revelou, é Ele que me diz o que eu devo, o que eu não devo fazer. É Ele que tem a minha vida na palma das suas mãos, é Ele que me conduz com amor. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é nosso Pai, como nós cantamos tantas vezes nos nossos encontros do Exército de São Miguel. Perceba que isso aqui é a chave de tudo, isso muda tudo. Quantas vezes você já se encontrou com pessoas que olham talvez para a sua vida de meditação diária da Palavra de Deus, de busca dos sacramentos, vivência dos mandamentos, vai à Santa Missa aos domingos, procura ser fiel, não é? Devolve o seu dízimo. Encontrou pessoas que olham para você e dizem assim, nossa, mas eu acho essa vida tão sem graça, né? Você não pode fazer nada. E nós olhamos para essas pessoas com muita compaixão, até porque um dia talvez nós já tenhamos experimentado a condição delas, não é? E nós olhamos para essas pessoas com muita compaixão e entendemos que elas não conheceram ainda esse Deus a quem nós adoramos e a quem nós servimos. Esse Deus que sustenta toda a existência. É Ele que sustenta o nosso ser, mesmo daqueles que não creem. É nele que nós existimos, que nós nos movemos e somos. E é exatamente Ele que dá dinamismo à nossa vida. E nós olhamos então para essas pessoas de volta e falamos, nossa, como é que você suporta uma vida assim? Sem invocar este Deus dinâmico, esse Deus que é amor, esse Deus que dá cor, que dá sabor à nossa vida. Esse Deus que me impulsiona, esse Deus que me lança numa divina aventura, esse Deus que colore todos os meus dias. Certa vez chegaram para o Padre Pio e disseram, Padre, eu não sei como é que o senhor aguenta rezar tanto. E ele devolveu para aquela pessoa, né, o Padre Pio com seu jeito singular, e disse, eu não sei como é que você aguenta não rezar. Outro dia alguém comentava, né, nossa gente, estamos aí na 5ª semana do Retiro Quaresmal, aguenta, falta pouco, né? Supera o cansaço. Eu falava, cansaço? Querem começar do zero? A gente começa agora, a gente volta para o primeiro dia. Porque cansativo, fadiga, gente, é não rezar. Sabe, muitas vezes, isso é importante, muitas vezes quando nós estamos cansados, claro, o nosso corpo tem necessidades básicas, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos dormir, não é? Nós precisamos respirar. Mas pode prestar atenção que, para além disso, né, existe uma sede da alma. E o descanso da alma é na oração, sabe? É na oração que a alma sacia a sua sede, é na contemplação. Qual o nome que você queira dar a isso, né? Reflexão, é na meditação, é mergulhando nesse profundo, como Santo Agostinho vai dizer, Deus é mais íntimo, né? É mais interior do que eu mesmo. Sabe, esse encontrar-se com Deus, esse conversar com Deus, esse contemplar a criação, não é? Contemplar a criação que me fala de Deus. Contemplar o real da vida, sair um pouco, né, daquele virtual, porque a nossa vida real, sabe, tocar, apalpar. Por isso que São João vai dizer aquilo que os meus olhos viram, né? Aquilo que os meus ouvidos ouviram, aquilo que as minhas mãos apalparam do verbo da vida. É fazer a experiência de Deus, a experiência com Deus.
Não há maior aventura. E aí nós podemos responder para essa pessoa, né? Talvez um grande amigo até que chega e fala, eu não entendo. Essa vida de não, essa vida de não pode, essa vida de não faço, essa vida de... E nós olhamos para essa pessoa e precisamos dizer, não, amigo, não. Tudo me é permitido. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Há coisas que são amplamente nocivas e destrutivas. E eu sou livre para dizer não. Eu sou livre para dizer não porque eu não me deixo arrastar pelos meus impulsos, pelos meus instintos mais baixos. Mas o meu espírito dita aquilo que eu devo e não devo fazer. O meu espírito é senhor do meu corpo e não o contrário. Porque o corpo tem desejos contrários ao espírito, não é? E aquele que semeia no espírito colhe vida, aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Então é vida no espírito. E não é um não, mas é um sim a Deus, sabe? É um sim a Deus, é isso que os 3 jovens hoje vivem a experiência. Eles não estão dizendo um não à vida quando se lançam naquela fornalha ardente, correndo risco para não serem infiéis, para permanecerem fiéis a Deus. Eles não estão dando um não à vida, muito pelo contrário, é um sim à vida, é um sim a Deus. Porque Deus é Deus dos vivos, Ele é o Deus da vida. Hoje, o grande convite é fazer a experiência de Deus. E se essa palavra chegou até você e diga, Maria Raquel, eu não estou entendendo. Hoje, eu já voltei essa palavra 2 vezes, não estou conseguindo entender. É dia de fazer a experiência de Deus. Esses homens aqui são homens endurecidos. Homens que não encontraram a alegria da vida, do existir, o sabor, o colorido. Poderíamos dizer, andam entristecidos, mal-humorados. E olha que levam o nome de Deus nos lábios, na boca, mas esse nome não chegou no coração, porque é um Deus é um Deus criado, é um Deus caricatura, entende? Não é esse o Deus vivo, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Porque esse Deus verdadeiro é um Deus que se revela, é um Deus que me encontra, é um Deus que se dá a conhecer, que revelou a sua face em Jesus. Esses homens estão tão enganados. Jesus rebate 3 afirmações deles. Primeiro, que eles vão dizer, somos livres. Jesus fala, não, vocês são escravos do pecado. Quantas pessoas hoje, né, que se dizem as pessoas mais livres do mundo, mas totalmente escravizadas pelos seus impulsos. Incapazes de construir, vivem a destruir, a começar por si mesmos. Depois esses homens vão dizer, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão. Porque vocês não fazem as obras de Abraão, ou seja, vocês não creem, vocês não têm a fé. Por fim, eles falam, nós temos Deus por Pai. Jesus fala, vocês não têm Deus por Pai, porque senão vocês me amariam, porque eu vim do Pai, eu volto para o Pai. Dele eu vim, dele eu saí. Vocês têm Satanás por Pai. Olha o engano destes homens. Olha o que atrofia a vida deles. Falta-lhes a experiência com Deus amor, com Deus misericórdia, com Deus que age, que intervém. E é bonito quando você vai lá para a primeira leitura de hoje e você vê aqueles jovens, diante da ameaça do rei Nabucodonosor, dizer, olha, nós não temos medo de você. Nós não temos medo dessa fornalha ardente, porque o Deus que é capaz de nos salvar da fornalha é capaz de nos libertar das suas mãos. Mas se Ele também não nos livrar dessa situação, se nós perecermos na vida corporal, nós continuaremos crendo, Ele continua sendo Deus. Isso é muito bonito, porque muitas vezes nós vamos colocando Deus à prova. Ah, se Deus fizer, Deus, que eu passe nesse concurso. Se eu passar no concurso, Deus é Deus. Se eu não passar no concurso, jogo Deus para o lado, né? Deus salva o meu filho que está na UTI. Se Deus curar o meu filho, Ele é Deus. Se o meu filho perecer, se ele morrer, eu falo da morte corporal, pronto, eu fecho as portas, eu não quero saber, passo 1 ano sem ir na igreja. E não é fé, não é? Isso não é fé. Fé é dizer assim, eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu podes curar o meu filho. Eu sei que Tu podes tudo. Eu confio em Ti.
Eu confio em Ti. E seja como for, aconteça o que acontecer, eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para mim, para a vida do meu filho. Eu confio em tudo que o Senhor faz. É verdade que Deus poupou o Isaque, o filho de Abraão. É verdade. Mas é verdade que Ele não poupou o filho de Maria, Jesus, o seu filho. Qual a diferença entre esse Deus e esse Deus? É o mesmo Deus, mas é o Deus que age com sabedoria, é o Deus que age e que tem sempre o melhor para mim e para você. E não precise ir para a minha oração me dizendo assim: Senhor, eu quero muito isso, mas se não for para o bem, para o meu bem, para a salvação da minha alma, se isso não está nos teus planos, não me dê. Sabe? É querer o que Deus quer e confiar nele. Às vezes nós ficamos como aquelas crianças birrentas, não, porque eu quero. E não é o melhor, não é o que vai te conduzir a uma vida feliz. E pode ser até que Deus diz assim: tá bom, pois toma. E aí quando a gente não se dá muito bem lá na frente, a gente volta e diz, e chora, né? E olha para o pai, mas por que o Senhor deixou? Porque o Senhor deixou que isso acontecesse? Uai, você não fez birra? Não era isso que você estava pedindo? É por isso que a sabedoria em dizer: Jesus, eu quero o que o Senhor quer. Porque o paraíso está na vontade de Deus, que é amor, que é sempre vida feliz. Não é? Que peçamos hoje, à luz dessa palavra, a graça de um encontro com Cristo. E o mais importante, seja qual for a sua condição, a sua situação, como você se encontra hoje, o que você tem feito, o que você não tem feito. Existe um clamor ao qual Deus não resiste. É quando nós dizemos assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Deus, Ele não resiste a essa oração, é impressionante. Ele não resiste a esta oração. Quando você reconhece que você não pode sozinho, sabe? E você diz: Senhor, me ajuda. Eu não sei mais o que fazer nem para onde ir. Eu preciso de Ti. Deus não resiste a essa oração. Faça essa oração e não tenha medo. Porque Deus, Ele salvou aqueles jovens da fornalha ardente. Ele salvou aqueles jovens daquela mão tirana daquele rei. Hoje, o Senhor quer nos libertar dessa fornalha ardente do pecado. Né? Só tem uma fornalha ardente na qual nós queremos adentrar o mais profundo possível, que é a fornalha ardente do coração de Jesus, onde ali é queimado todas as nossas impurezas. Purifica-me, Senhor, purifica-me. Purifica-me mais e mais. Porque eu quero vida contigo, vida em união contigo, intimidade contigo, porque ainda que eu perca tudo, se eu tenho Deus, nada me falta. E a nossa vida aqui, sabe, é uma vida de perdas. Nós podemos ganhar muito, né? Há pessoas que ganham muito ao longo de toda a vida, mas uma coisa é fato: chegará o momento de perdê-las uma a uma. Chegará o momento em que vamos perdendo todas essas coisas uma a uma, pessoa a pessoa. A experiência de Jó, ele vai dizer: porque nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou, conforme foi do agrado do Senhor, assim foi feito. É isso, é vida no Espírito, é vida feliz. Sabe, a liberdade dos filhos de Deus, porque quem tem Deus nada lhe falta. Só Deus basta. Vamos proclamar esta palavra hoje com muita fé. Que Deus venha vencer todas as mentiras que há em nós, em nossos corações. Que possamos hoje fazer a experiência com a verdade que liberta, que nos traz vida, vida em abundância. Quero convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações e, claro, já deixar o seu like. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu:
Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então, o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fecha os teus olhos e suplica ao Senhor, Senhor, que eu te conheça. Senhor, que eu te veja. Revela-me a tua face. Senhor, concede-me neste dia uma profunda experiência contigo. E essa experiência que me liberta de todos os meus medos. Essa experiência que me liberta das minhas fobias, das minhas neuroses, das minhas mentiras. Essa experiência contigo que me liberta deste poço fundo, que me liberta desta escuridão profunda. Vem ser a luz no meio desta noite. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou clamando por Tua ajuda. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor e o Senhor me atendeu. O Senhor me libertou. Sim, Senhor, eu me rendo à Tua presença. Eu Te adoro. Eu me prostro diante de Ti. Eu reconheço o Teu senhorio, a Tua soberania. Dai-me o Teu Espírito Santo para que eu possa viver, para que eu possa viver a Tua palavra, que é vida, que é caminho, que é verdade. Senhor, faz de mim uma nova mulher, faz de mim um novo homem, faz de mim um cidadão do céu. Sim, Senhor, sou filho Teu e nasci para esta liberdade dos filhos de Deus. Reconheço, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai. Dá-me um coração que Te busque, que Te adore, que Te procure em cada segundo do meu dia, em cada segundo do meu existir, da minha vida. Sim, Senhor, que eu Te veja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é belo um coração que se curva na presença do Senhor. Um coração que sabe a importância de entrar no quarto, fechar a porta e rezar ao Pai, que vê no segredo, conversar com Deus, contemplar, conseguir enxergar o Senhor no sorriso daquela criança ou naquela lágrima que escorre, conseguir enxergar um Deus que está falando comigo, que está clamando por uma resposta também do meu coração. E aí é impossível estarmos diante de uma vida sem sentido, de uma vida infeliz, de uma vida frustrada. Porque Deus é dinamismo, porque Deus é movimento constante, porque Deus não é água represada que apodrece, Deus é água não é que se renova, é água em movimento. Água essa que gera essa energia, essa fonte inesgotável, que gera vida, gera vida, gera vida. Como ainda outro dia víamos na profecia de Ezequiel, aquela água que corre do templo, que hoje olhamos e dizemos é o templo, é o coração rasgado de Jesus, o novo templo, aquela água que corre, onde esta água chega, o Espírito Santo, ela produz vida, ainda que seja no mar morto, os peixes, os animais, ali voltam à vida, aquele deserto banhado por esta água, começa a florescer, o deserto da sua vida, regado pela água do Espírito Santo. É isto, peçamos o Espírito Santo, louvemos o Senhor. E não há espaço para a vida frustrada, não há espaço para a infelicidade, não há espaço para a tristeza, não há espaço para esse vazio, não há espaço para essa falta de sentido, não há espaço para espírito de morte, não há espaço para nada disso, para desespero, não há espaço para fracasso, não há espaço.
Porque o nosso Deus é o Deus amor, é o Deus vivo, é o Deus feliz, é o Deus que nos traz alegria, sabe? É o Deus que consola, é o Deus que permanece junto, é o Deus que vence a morte. E esse é o nosso Deus. Eu me entusiasmo, não é? Como não se entusiasmar? Não é? Que essa palavra possa chegar a muitos corações, sobretudo aqueles também que estão num quarto escuro, seja um quarto físico, mas muitas vezes nas prisões do próprio coração, ferido. Por isso, compartilhe essa palavra. Temos um encontro marcado, estamos vivendo, gente, o cerco de Jericó nessa 5ª semana do Retiro Quaresmal. Estamos pedindo para que todas as muralhas, não é, das maldições, das enfermidades, dos vícios, todas as muralhas que existem ali nas nossas famílias caiam por terra pelo poder da oração. Venha rezar conosco 4 horas, rosário da madrugada. Olha, não tem sono que fique, não tem sono que permaneça ali, porque o mover do Espírito Santo nos traz uma alegria profunda. Faça a sua experiência. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.